Capítulo 13. A planejada excursão aconteceu de modo muito diferente de que Elinor tinha pensado. Ela estava preparada para ficar toda molhada, cansada e assustada, mas o ocorrido foi muito mais inauspicioso ainda, pois acabaram não indo. Por volta das 10 horas, todo o grupo já estava reunido em Barton Park para tomar o café. A manhã estava bastante favorável, embora tivesse chovido durante toda a noite. As nuvens estavam se dispersando no céu e o sol aparecia com frequência. Todos estavam muito entusiasmados e de bom humor, ansiosos por se divertirem e determinados a submeter-se aos maiores percalços e apuros, sem esperar que ocorresse o contrário. Enquanto estavam tomando café, chegaram cartas do correio. Entre elas havia uma para o coronel Brandon. Apanhou-a, verificou o remetente, mudou de cor e imediatamente deixou a sala. "O que aconteceu com Brandon?" perguntou Sir John. Ninguém soube dizer. "Espero que não tenha mais notícias", disse a senhora Middleton. "Deve ser algo extraordinário para fazer o coronel abandonar a mesa tão repentinamente." Cerca de 5 minutos depois ele retornou. "Não são mais notícias, coronel, espero", disse a senhora Jennings quando ele entrava na sala. "Certamente não, minha senhora, muito obrigado." "Veio da parte de sua irmã? Espero que não seja para informá-lo de que ela piorou." "Não, minha senhora, veio da cidade, e é uma simples carta comercial." "Mas como é que se descompôs tanto se é apenas uma carta comercial? Vamos, não deve ser isso, coronel. Diga a verdade." "Minha querida mãe", disse a senhora Middleton, "pondere o que está dizendo." "Será que é para informá-lo de que sua prima Fanny se casou?" disse a senhora Jennings, sem se importar com a recriminação da filha. "Não, na verdade não." "Bem, então não sei de quem é, coronel. Espero que ela esteja bem." "A quem se refere, minha senhora?" perguntou ele, corando um pouco. "Oh, sabe a quem me refiro." "Estou particularmente sentido, minha senhora", disse ele, dirigindo-se à senhora Middleton, "por ter recebido esta carta hoje, pois se refere a negócios que exigem minha imediata presença na cidade." "Na cidade?" exclamou a senhora Jennings. "Que teria a fazer na cidade nesta época do ano?" "Perco, e muito", continuou ele, "ao ser obrigado a abandonar tão agradável passeio, mas estou mais preocupado ainda ao pensar que minha presença é necessária para o passeio." Que choque para todos essas palavras. "Mas se o senhor escreveu um bilhete à governanta, Sr. Brandon", disse Marianne ansiosamente, "isso não seria o suficiente?" Ele meneou a cabeça. "Temos que ir", disse Sir John. "Não há como desistir quando estamos tão próximos. Não pode ir à casa amanhã, Brandon? Isso resolve tudo." "Até que gostaria se fosse tão fácil assim, mas não depende de minha vontade adiar a viagem por um dia." "Se pelo menos nos contasse do que se trata", disse a senhora Jennings, "poderíamos saber se pode ser adiado ou não." "Não se atrasaria nem 6 horas", disse Willoughby, "se adiasse a sua viagem para depois de nosso regresso." "Não posso me permitir o atraso de 1 hora sequer." Elinor ouviu então Willoughby dizer em voz baixa a Marianne: "Há pessoas que não suportam encontros divertidos. Brandon é uma delas. Atrevo-me a dizer que estava com receio de pegar um resfriado e cogitou esse truque para evitar o passeio. Apostaria até um dinheiro que ele mesmo escreveu a carta." "Não tenho a menor dúvida", replicou Marianne. "Não há como persuadi-lo a mudar de opinião, Brandon. Sei disso há tempos", disse Sir John. "Quando você está decidido a uma coisa... Mas espero que reflita melhor sobre o caso. Considere bem. Aqui estão as 2 senhoritas Carys que vieram de Newton e as 3 senhoritas Dashwood que caminharam desde o chalé, e o senhor Willoughby que acordou 2 horas mais cedo que o habitual, especialmente para o passeio." O coronel Brandon tornou a repetir que se sentia magoado por ser a causa do desapontamento de todos, mas ao mesmo tempo declarava que sua partida era inadiável. "Está bem. E quando vai voltar?" "Espero que o veremos em Barton", acrescentou a dona da casa. "Tão logo possa deixar sem inconveniências à cidade. Podemos adiar o passeio até seu retorno." "Obrigado, vocês são muito gentis, mas é tão incerto quando poderei voltar,
que não me atrevo de forma alguma comprometer-me com isso. Oh, tem de voltar, bradou Sir John. Se não estiver aqui até o fim de semana, eu vou à sua procura. É isso mesmo, Sir John, exclamou a Sra. Jennings. Talvez então poderá descobrir de que negócio se trata. Não quero me intrometer nos assuntos de outros. Suponho que seja algo que lhe cause vergonha. Vieram anunciar que os cavalos do coronel estavam a postos. Não vai à cidade a cavalo, não é? Acrescentou Sir John. Não, só até uma parte. Dali irei na diligência. Bem, já que está decidido a ir, desejo-lhe boa viagem, mas o melhor seria mudar de ideia. Asseguro-lhe que não depende de mim. Então se despediu de todos. Haverá alguma chance de vê-la e as suas irmãs na cidade neste inverno, senhorita Dashwood? Não, receio que nenhuma de nós. Então devo despedir-me por mais tempo do que desejaria. Diante de Marianne, ele simplesmente se inclinou e nada disse. Vamos, coronel, disse a Sra. Jennings. Antes de partir, diga-nos o que vai fazer por lá. Ele desejou-lhe um bom dia e, acompanhado de Sir John, deixou a sala. Os queixumes e lamentações que a polidez tinha até então reprimido agora explodiam de parte de todos e concordaram mais de uma vez como fora provocador serem desapontados desse jeito. Posso adivinhar que tipo de negócio é esse, disse a Sra. Jennings exultante. É mesmo, senhora? Perguntaram quase todos. Sim, trata-se da senhorita Williams, tenho certeza. E quem é a senhorita Williams? Perguntou Marianne. Como? Não sabe quem é? Estou certa de que deve ter ouvido falar dela antes. É uma parente do coronel, minha querida, uma parente muito próxima. Não vamos dizer o quanto é próxima para não chocar as senhoritas. Então, baixando um pouco a voz, disse a Elinor. É a filha natural do coronel. Verdade? Oh, sim, e parecida com ele a olhos vivos. Atrevo-me a dizer que o coronel lhe deixará toda a sua fortuna. Quando Sir John voltou, juntou-se com toda sinceridade ao pesar geral por acontecimento tão lamentável. Concluiu, no entanto, vendo que todos estavam reunidos, que deviam fazer algo para tornar o encontro mais agradável. Depois de trocar ideias, concordaram que, embora o verdadeiro prazer tivesse sido o passeio combinado, poderiam encontrar uma maneira de distrair a mente passeando pela região. Mandaram vir as carruagens. A de Willoughby foi a primeira a chegar e Marianne nunca se mostrara mais feliz do que ao entrar nela. Ele partiu pelo parque em disparada e logo estavam fora de vista, e ninguém mais os viu até seu retorno, que só ocorreu após o regresso de todos os outros. Ambos pareciam encantados com o passeio, mas disseram apenas em breves palavras que tinham seguido por atalhos, enquanto os outros haviam ido pelas encostas. Ficara combinado que haveria uma dança à noite e que todos poderiam se divertir muito durante o dia todo. Mas alguns membros da família Carys vieram para jantar e teriam o prazer de ver sentadas à mesa perto de 20 pessoas, como observou Sir John com grande contentamento. Willoughby tomou seu lugar habitual entre as duas senhoritas mais velhas da família Dashwood. A Sra. Jennings sentou do lado direito de Elinor, e pouco depois de todos se acomodarem, inclinou-se por trás dela e de Willoughby e disse a Marianne em voz bem alta para que os dois ouvissem. Eu descobri tudo, apesar de todos os seus truques, sei onde passaram amanhã. Marianne corou e replicou apressadamente. Onde, por favor? A senhora não sabia, disse Willoughby, que saímos em minha carruagem? Claro que sim, senhor Imprudência. Sabia muito bem, mas estava determinada a saber onde tinham estado. Espero que goste de sua casa, senhorita Marianne. Sei que é muito grande, e quando eu for visitá-la, espero que tenha trocado a mobília, pois já estava realmente necessitando disso quando lá estive há 6 anos atrás. Marianne virou-se de lado muito confusa. A Sra. Jennings riu de bom gosto, e Elinor descobriu que, em sua determinação de saber onde os dois haviam estado, a Sra. Jennings interpelara pessoalmente o criado do Sr. Willoughby, e com esse estratagema tinha sido informada que eles haviam ido em Allenham, onde passaram um tempo considerável,
passeando pelo jardim e percorrendo a casa toda. Elinor mal podia acreditar que isso fosse verdade, pois lhe parecia improvável que Willoughby propusesse e Marianne aceitasse entrar na casa enquanto lá estivesse a senhora Smith, com quem Marianne não tinha o menor relacionamento. Tão logo abandonaram a sala de jantar, Elinor indagou-a sobre isso, e grande foi sua surpresa quando descobriu que todos os detalhes narrados pela senhora Jennings eram perfeitamente verdadeiros. Marianne estava zangada com a irmã por ter duvidado disso. Por que haveria de imaginar, Elinor, que não iríamos para lá ou que não veríamos a casa? Não é o que você própria desejou fazer muitas vezes? Sim, Marianne, mas eu não iria enquanto a senhora Smith lá estivesse, e sem outra companhia além do Sr. Willoughby. O Sr. Willoughby, no entanto, é a única pessoa que tem o direito de mostrar-se a casa, e como foi numa carruagem aberta, era impossível levar mais alguém em companhia. Nunca passei uma manhã tão agradável em minha vida. Tenho medo, replicou Elinor, que o prazer de uma ação não justifique necessariamente a sua conveniência. Pelo contrário, Elinor, nada poderia ser melhor prova disso. Se houvesse alguma inconveniência no que fiz, eu o teria sentido na hora, pois sabemos quando estamos agindo mal, e com tal convicção, não teria sentido prazer algum. Mas, querida Marianne, como você já foi exposta a algumas observações bem impertinentes, não começa agora a duvidar da discrição de sua conduta? Se as observações impertinentes da senhora Jennings forem prova de conduta imprudente, estamos todos cometendo deslizes a todo instante de nossas vidas. Não dou mais importância à sua censura do que a seus elogios. Não sinto que tenha feito qualquer coisa de errado ao entrar nos terrenos da senhora Smith, ou ao ver sua casa. Um dia serão propriedade do Sr. Willoughby. Mesmo que um dia venham ser os seus, Marianne, não se justificaria o que você fez agora. Ela corou com essa insinuação, mas lhe era ainda visivelmente gratificante o que fizera, e depois de um intervalo de 10 minutos de compenetração, voltou para junto da irmã e disse com humor sereno: Elinor, talvez tenha sido mesmo precipitada demais a ir em Allenham, mas o Sr. Willoughby queria especialmente mostrar-me o local, e é uma casa encantadora, posso lhe garantir. Há uma sala de visitas extremamente bela no andar de cima, de tamanho conveniente e confortável para uso constante, e com móveis modernos, seria agradabilíssima. Localizada num canto, tem janelas para os dois lados. De um deles, você avista os gramados atrás da casa, e um belo bosque ao fundo, e do outro você tem uma vista da igreja e da vila, e mais além, também daquelas belas colinas íngremes que tantas vezes admiramos. Só não a achei mais linda, porque nada poderia estar em pior estado que os móveis. Mas se fosse imobiliada de novo, isso custaria uma centena de libras, diz Willoughby. Poderia tornar-se uma das mais agradáveis salas de verão da Inglaterra. Se Elinor tivesse continuado a ouvi-la, sem a interrupção dos demais, teria descrito cada cômodo da casa com o mesmo entusiasmo.